Glória a Deus, saúde cada irmão, a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Deus venha abençoar a tua vida, Deus venha falar ao teu coração mais uma vez através da palavra do nosso Senhor, amém? Estamos se aproximando do Natal, né? E o Natal simboliza o nascimento de Jesus. Até um inscrito do canal comentou que no Natal, Jesus não nasceu no Natal. É verdade, ninguém tem nada comprovado, né, que dia Jesus nasceu, assim, com precisão, mas o texto aqui, o importante que a gente tem trazido é o que ele veio fazer, por que ele nasceu. Isso é interessante, né? O contexto, Natal, nascimento de Jesus, para quê, né? Temos falando de não ceiar errado, porque Jesus, do Natal nós vamos para Páscoa, Santa Ceia, participar do corpo do Senhor. E estamos falando que não podemos ceiar indignamente. 1 Coríntios 11:30, que diz que quem ceia errado, ele anda numa fraqueza espiritual. Amém? Falamos da cura, né? Que a igreja está enferma, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 6 fala que uma virgem nos dará um menino, né? Um menino, nascimento de Jesus. Para quê? Para curar. Para curar o quê? O entendimento espiritual. Nós estamos enfermos espiritual, mas Jesus veio para curar. Eu só vou citar o texto de Isaías aqui para nós não ter certeza. É Isaías capítulo 7, viu? Nem é o 6. Isaías capítulo 7, no versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. A virgem concederá e dará à luz a um filho. E será o seu nome Emanuel. Amém? Então ali Jesus veio para curar espiritualmente. E o Natal é comemorado muitas vezes errado. Por quê? Porque muitas vezes somos joio, porque não absorvemos a palavra de Deus com entendimento e o diabo arrebata do nosso coração a verdade. E hoje eu quero falar do Evangelho de João, capítulo 1. Amém? Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1 em diante diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Amém? Na sequência ele começa a falar de João Batista. Eu quero entrar a partir de hoje no texto verbo. O verbo ou palavra, né? O que é uma palavra? Isso eu quero trazer a explicação no próximo vídeo. Por isso que eu iniciei aqui. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E ele veio e habitou no meio de nós. Vai dizer o texto na sequência, né? Por que Jesus veio? Aleluia. Ele vai dizendo na sequência, no versículo 11. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Né? Então ele veio, então ele nasceu. Aqui está falando, né, que Jesus viria à terra. O verbo era Cristo. O verbo é uma palavra. E o que ele veio fazer, né? Ele vai dizer na sequência no 12. Mas todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhe o direito de serem feitos filhos de Deus. Filhos não nascidos de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Então Jesus, a Bíblia nos diz que ele já estava com Deus. Então ele nem... a data do nascimento de Jesus, né? Podemos dizer que a data que Jesus veio à Terra. Ele nasceu, né? Ele fez todo o processo de nascer de uma virgem para o diabo não dizer assim, desceu em glória, por isso me venceu. Não, ele nasceu como um homem normal, viveu, né? E venceu o inimigo. Só que ele veio todo o processo. Para fazer o que para o ser homem? Para dar o direito, no 13. Filhos não nascidos de sangue. O que a Bíblia quer dizer com isso, irmãos? Né? Que aquele que não nasceu da carne, aquele que não nasceu da água e do Espírito, ele não pode ver a Deus. Está nesse mesmo João capítulo 3. Amém? Então, o Natal é um propósito que Jesus veio para que nós nascêssemos. João 3, 4. No mesmo João. No 3, João 3:3. Jesus respondeu, em verdade vos digo, quem não nascer da água não pode ver. Quem não nascer de novo não pode ver a Deus. Perguntou Nicodemos, como pode um homem sendo velho
poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso, Jesus falou aqui, no 13, que os que são nascidos da carne não é ir no reino de Deus. Jesus já estava no céu, ele veio e nasceu. Esse ano, faz 10 anos que eu nasci da vontade de Deus. Até então eu era nascido da vontade da carne. Simplesmente meu pai e minha mãe tiveram uma relação sexual e nasceu Moisés. Só que eu teria que nascer de novo, porque ele disse para Nicodemos, sendo homem já velho. Amém? Nicodemos era alguém conhecedor da palavra, né? O homem que conhecia a Escritura. No 1 e 2 vai dizer, Jesus reprova ele: tu era para saber isso melhor que eu. Tu já estava aqui lendo, tens a palavra, não entende as coisas, né? Então o Natal é uma oportunidade para nós se consertar com Deus, o Natal. Não para fazer uma festa carnal. Então, todos que são nascidos, né, do Espírito são filhos de Deus. Mas tu tá fazendo acepção de pessoa. De forma alguma. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Quem sou eu? Só que eu estou trazendo o significado da palavra. A palavra é só montada por 6 letras, né? Palavra. Então, isso que eu vou explicar nos próximos vídeos. O que é palavra? Uma palavra é uma palavra, não é sim uma palavra. O que significa a palavra? A raiz da palavra. Amém? Ele vai dizer no 14 para nós encerrar. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o verbo se fez carne, nasceu. Amém? Eu era carne, eu me fiz espírito. Na sequência, Jesus nasceu na carne, mas ele se batizou, andou no Espírito. Então, o que significa palavra? Eu vou trazer a raiz da palavra no grego, o significado de uma palavra. Então, você vai entender com certeza muito mais coisa que você ainda não entendia pela palavra. A palavra de Deus é como um time de futebol. Eu vou atualizar nesse nível, para não tu dizer assim, não sei, não, tu sabe sim, Recife dá o Copa do Mundo. Todo mundo sabe o que é um futebol. A palavra é como um time de futebol. Eu vou explicar isso para você na sequência, pela escritura, não é opinião. Eu vou explicar você pela palavra, espiritualmente falando. Então, o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, ele desceu, então ele nasceu, ele veio aqui. Assim nós tem que nascer. Aquele que não é nascido da vontade de Deus, ele não reina no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, né? Filhos não nascidos do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus, nascer de novo. Um dos propósitos do Natal é esse, a uma oportunidade para o homem nascer de novo, para nós não ser joio, e sim ser trigo, uma mudança pela palavra. Então nós vamos entendendo o que o Senhor quer falar através da sua palavra. Fique na audiência dos próximos vídeos se você quiser aprender com a palavra, não comigo, com a palavra. Eu vou passar para você o que Deus passa para mim. Eu sou embaixador, eu trago do céu, eu trago da Escritura, como todos que creem na palavra de Jesus. Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe teus caminhos para a honra e para a glória do nome de Jesus. Paz.